a terceira e última parte do nosso mini treinamento de hoje, que é referente à experiência da vida espiritual. É o objetivo máximo. Então, todo dia, de segunda a sexta, eu começo o mini treinamento numa escalada do natural, com uma cabeça de cristão, da gestão cristã, para chegar numa experiência da vida espiritual. Esse é o objetivo. E a Bíblia fala isso. O objetivo de tudo que está acontecendo na face da Terra, através de todos os tempos, é realmente levar o ser humano a ser mais semelhança de Cristo. Né? Parece meio óbvio que o Criador, tendo seu Filho, que dá muito prazer, que faz parte de Deus Filho, né? Jesus Cristo, que Deus Pai queira que todo mundo tenha a imagem e semelhança dele. Por isso que ele encarnou, passou 83 anos e meio, para agora a gente conhecer a vida dele, se espelhar nele, imitá-lo no sentido de transformar a mente na mente dele, o caráter e a conduta. Bom, mas nesse momento, como entra na Bíblia, eu procuro apoio de quem sabe mais, como eu sempre digo. A gente tem que buscar quem sabe mais. E nesse momento, então, eu ponho um trecho dos vídeos que estão lá na playlist D719, O Caminho da Experiência Espiritual. Vamos escutar. Né? Então, não erremos também nesse segundo aspecto pelo lado oposto. A verdadeira fé, sim, produz experiência espiritual, mas a fé não é apoiada em experiência espiritual, né? Sustentada por experiência espiritual. Vamos ao último texto nesse tópico e vamos partindo para o final. Isaías 50. Esse é um rico capítulo sobre o servo do Senhor, nosso Senhor Jesus. Verso 10 diz assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Ele andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Aí está nosso Senhor Jesus, o servo do Senhor, vivendo uma absoluta vida de fé. Quando ele olhava para João, para Pedro, para Tiago, para as circunstâncias, para aqueles que o seguiam, só trevas. Andou em trevas sem luz nenhuma. E ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Agora o verso 11 é uma exortação. Diz assim: Eia todos vós, que acendeis fogo vos armais de setas incendiárias. Andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Está se referindo ao povo que buscava um caminho de escape aí por si mesmo, né? Ao invés de ouvir a voz do Senhor, se arrepender e se voltar para o Senhor, eles buscavam um caminho aberto por si mesmos pelas suas tochas ou setas incendiárias. Então o Senhor diz: vocês acenderam esse fogo, nesse fogo vocês vão perecer. Então, mais uma vez, a ênfase da vida da fé. E que maravilhoso é que esse texto, desde o verso 4, vem falando do nosso Senhor Jesus. Podemos dizer, açoitado e firme na fé. Cuspido, esbofeteado, arrancaram suas barbas, está tudo aí no texto. E firme na fé. Andou em trevas, sem luz nenhuma. E ainda assim confiou em o nome do Senhor. Terceiro ponto, já estamos indo para a conclusão. Busca de sinais visíveis, mais um assunto sério na questão de subjetivismo. Vamos examinar rapidamente 2 Coríntios, capítulo 4 e alguns versos do capítulo 5. Busca de sinais externos, sinais visíveis. Segundo aos Coríntios 4, verso 16 diz assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olhe com atenção esse verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde há espaço para a busca de sinais externos nessa passagem? Sinais visíveis, podemos assim dizer, seja da presença do Senhor, da aprovação do Senhor, ou seja lá o que for. Então, caminho de subjetivismo, mais uma vez. Busca de sinais visíveis, busca de sinais externos. Irmãos, precisamos ser confrontados com essas coisas, para que o Senhor nos livre desse caminho de externalidades, para que realmente sejamos treinados numa vida da fé. Muito mais isso se fará necessário, quanto mais o dia do Senhor se aproximar. Ainda aí no capítulo 5, avançando um pouquinho, diz assim, verso... Vamos ver o 6, e com ênfase no verso 7. Verso 6 diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Que expressão interessante essa de Paulo, né? Um homem cheio da presença do Senhor, um homem que andava diante da face do Senhor, né? Está dizendo, enquanto nesse corpo estamos ausentes do Senhor. Claro, ele está falando dessa plenitude que viria quando plenamente na presença do Senhor, né? Então, qual é a regra para esse tempo, enquanto estamos ausentes do Senhor nesse sentido? Verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aqui, ainda nesse tópico, acho que seria importante abrirmos também. Abre Hebreus 11, por favor. Olha esse maravilhoso texto da vida da fé e das decisões da fé, particularmente, relacionado a Moisés. Se queremos ilustrar aquele verso de Paulo, andamos por fé e não pelo que vemos, acho que temos aqui uma das mais lindas ilustrações. Hebreus 11, verso 24. Vá acompanhando esses verbos de decisões da fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou. Olha esse primeiro verbo. Irmão, se Moisés fosse olhar suas sensações, ele era o príncipe na corte do faraó. Recusou ser chamado filho da filha de faraó. Segundo, preferindo, mais uma decisão, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Terceiro, a usufruir, né? Que uma decisão no que toca a esse aspecto negativo, né? Não usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, está vendo? Se você colocar esses verbos em sequência, olha que linda sequência. Recusou, preferiu, considerou, contemplou, ou contemplava o galardão, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, e assim conclui, antes permaneceu, é o último verbo, firme, como quem vê aquele que é invisível, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, né? Então, uma ilustração muito linda dessa questão de busca de sinais externos como evidência de fé. Isso é um caminho de subjetivismo. Isso nos leva a naufragar na fé. E por último, então, aí concluímos. Mais uma marca do subjetivismo. E essa é terrível, amados irmãos. Profunda introspecção. Irmãos, estamos vivendo dias, particularmente, em que talvez esse assunto da introspecção nunca assolou tanto a vida da igreja. E sabe um dos motivos? Me permitam dizer, às vezes me sinto, de certa forma, até constrangido em falar essas coisas, mas não consigo evitar. A psicologia acadêmica tem provocado um dano imenso na igreja de Deus e conduzido cristãos a profunda introspecção. Porque esse é o trabalho em si da psicologia acadêmica. Não estou falando de psicologia bíblica, não estou falando de outros assuntos. Estou falando da psicologia em si, a psicologia acadêmica. Ela tem feito um dano tremendo na igreja de Deus.
e criado cristãos introspectivos, que olham para si o tempo todo. Porque a gente fala equivocadamente que o problema está no nosso interior, né? E interior é preciso entender que a vida espiritual não é, não é outra coisa, né? Não é psíquico, na verdade é espiritual, não é orgânico, é espiritual. Tudo vem primeiro do espiritual, né? É o espiritual que tem que conduzir o orgânico, o psíquico, tudo. Ainda, bom, vamos deixar para amanhã. Já deu nosso tempo aqui. Um bom dia para vocês. Tchau. Ah, hoje é quinta-feira, tem live às 19 horas, tá bom? E amanhã às 6 horas estou de volta aqui. Tchau, tchau.